Olá, turma! Hoje falaremos um pouco sobre a bioética e as suas implicações. A palavra bioética pode ser compreendida como a ética da vida. Ela surgiu na década de 70, quando uma série de fatores históricos culturais chamaram a atenção para a ética aplicada e questionamentos começaram a ser feitos sobre até onde poderia ir a ciência. O pesquisador e professor norte-americano Van Potter publicou nessa época um livro chamado Pontes para o Futuro, onde afirma a importância de ser estabelecida uma conexão entre a cultura científica e a humanística. Potter escreveu a seguinte frase: "Nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável." Portanto, a partir do grande avanço da ciência e da biotecnologia, foi necessário a criação de um estudo interdisciplinar que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida, identificar valores de referências e também denunciar os riscos de seus atos. A bioética surgiu no Brasil em meados da década de 90. Em 1995, foi criada a Sociedade Brasileira de Bioética, bem como cursos de pós-graduação. Essa criação e implantação foram os fatores determinantes para agregar a esse campo de estudo profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Com o surgimento da bioética, foram estabelecidos 4 princípios básicos para nortear a análise dos conflitos e dilemas éticos que surgem da prática da assistência à saúde. São eles: princípio da beneficência. Esse princípio consiste na prática do bem. Isso significa que temos a obrigação moral de agir para o benefício do outro. O profissional deverá reconhecer a dignidade do cliente e considerá-lo em sua totalidade, física, psicológica, social e espiritual, visando oferecer a ele o melhor tratamento para restabelecer sua saúde ou prevenir um agravo. Princípio da não maleficência. Pode ser entendido como a obrigação de não causar danos, ou seja, a ação do profissional de saúde deve causar nenhum ou o menor prejuízo à saúde do cliente. Portanto, deve-se evitar procedimentos invasivos, desnecessários e condutas que tragam sofrimento e afetem a dignidade humana. Princípio da autonomia. Se refere à capacidade de uma pessoa em decidir, segundo seus valores, sobre aquilo que ela julga ser o melhor para si. Assim, qualquer tipo de procedimento a ser realizado no corpo de um indivíduo deve ser autorizado por ele. No caso de crianças e de pessoas que não possuem condições de autodeterminação, o princípio de autonomia deve ser aplicado pela respectiva família ou pelo responsável legal. Princípio da justiça. Esse princípio se baseia na justiça distributiva e na equidade, ou seja, defende que a distribuição dos serviços de saúde deve ser feita de forma justa e que deve haver igualdade de tratamento, oferecendo a cada pessoa o que lhe é devido segundo as suas necessidades, sem distinção racial, social e de gênero. Um exemplo prático de aplicação desse princípio ocorre em atendimento de urgência em hospitais. A prioridade no atendimento é definida por critérios combinados, que englobam desde a hora da chegada na unidade de saúde até a gravidade de cada caso. Diante da pandemia causada pelo Covid-19, grandes questões bioéticas têm sido levantadas. Um dos enormes desafios refere-se ao processo de decisão do profissional de saúde diante de muitas pessoas doentes e à escassez de recursos terapêuticos. Escolher entre vários pacientes em estado grave qual vai para o leito de UTI disponível não é uma decisão fácil. Portanto, é necessário a criação de um protocolo baseado nos princípios bioéticos que auxiliem os profissionais de saúde nos processos de decisões para o uso eficiente de recursos destinados à promoção da saúde da população, além de aliviar a pressão sobre esses profissionais que podem facilmente levar ao esgotamento moral e físico.
Dessa forma, o desafio ético aqui está relacionado diretamente à questão da justiça e da equidade no acesso aos serviços de saúde e na distribuição dos riscos e benefícios na sociedade, com um sistema de saúde esgotado pela desproporção entre a necessidade das pessoas infectadas e a distribuição de recursos limitados. Outro ponto importante que vivenciamos nessa pandemia é o descumprimento do princípio da beneficência e não maleficência por parte de alguns profissionais de saúde que insistem em defender e prescrever medicamentos que ainda não foram comprovados prevenir ou curar o Covid-19, priorizando crenças pessoais ou mesmo políticas em detrimento da saúde pública. Em uma verdadeira corrida contra o tempo, muitas são as tentativas para encontrar novos medicamentos e vacinas que amenizem esse cenário catastrófico de mortes em âmbito mundial. Contudo, é imprescindível que as pesquisas e novos protocolos atendam aos princípios bioéticos. Agora, imagine um paciente que tenha diagnóstico de Covid-19. Ele poderá se recusar a ficar em isolamento. Contudo, nesse caso, o enfermeiro não pode alegar que o paciente é adulto e sua autonomia deve ser respeitada e por isso ele faz o que ele quiser. Ao contrário, o enfermeiro, por ter conhecimento técnico necessário, deverá se esforçar ao máximo para explicar ao paciente a importância do distanciamento social. Afinal, o princípio da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar. Nesse caso, a liberdade ou autonomia individual não é respeitada para que se respeite o benefício do coletivo. Obrigada por assistir até aqui. Fiquem agora com o nosso quiz.